Olá, amigos, irmãos, você que nos acompanha através do canal do YouTube. Gostaria de trazer uma palavra hoje de Deus novamente para o seu coração, para a sua vida, pois nós sabemos que é a palavra, né, revelada através da Bíblia Sagrada, e quando nós a ouvimos, quando nós a meditamos dela, o próprio autor, ele fala conosco e nos abençoa, nos transforma, nos ensina o verdadeiro caminho. E hoje não vai ser diferente, por isso eu convido você a estar conosco, mais uma vez, ouvindo essa palavra de bênção para a sua vida, para a sua família. Fique conosco. Olá, amigos, irmãos, que nos acompanham aí através desse canal abençoado, né? Nesse momento na qual nós estamos aí ainda vivendo um momento de pandemia. Mas Deus tem abençoado esse canal, onde a palavra de Deus tem chegado a vários lares, a vários corações. Eu tenho certeza que tem sido bênção. E hoje eu gostaria de partilhar uma palavra com vocês, que diz lá em Mateus, capítulo 25, que fala da volta de Jesus. Quando ele fala acerca da sua volta, quando virá para buscar a sua igreja. E por isso eu poderia até dizer assim que o tema desta mensagem era não trocar aquilo que é valioso por nada. Então não troque aquilo que Deus te deu, que é valioso, por nada nesse mundo. Mateus capítulo 25 diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. É uma questão, amados, de preparação. Hoje nós vivemos um mundo de crises, crise financeira, crise econômica, crise familiar, vários tipos de crises hoje, na qual a humanidade passa. E nós precisamos entender que a nossa mente ela tem que estar focada em Cristo. Ou seja, o nosso viver tem que estar focado em Cristo. O nosso pensar tem que estar focado em Cristo, o nosso pensamento tem que estar focado naquilo que Cristo nos ensinou. Quando Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, ao povo de Tessalônica, no capítulo, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, para a igreja continuar nos seus afazeres, continuar servindo a Deus, fazendo aquilo que foi ensinado a eles. Ou seja, Paulo sabia da necessidade do trabalho, como Deus nos ensina no Salmo
Salmo 128, que é do trabalho de nossas mãos que nós comeremos e viveremos bem, sim. Então Paulo estava ensinando a igreja que eles deveriam, apesar dos seus alfazeres, apesar dos seus trabalhos, né, de cuidar da família, todo aquele cuidado que nós temos nos dias de hoje, nós não podemos deixar de estar fazendo a Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, conforme aquilo que nos foi ensinado, né? Aquilo que Deus nos deixou. Ou seja, não podemos negligenciar, na verdade, né, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, porque isso que vai gerar a bênção, isso que vai fazer com que nós sejamos verdadeiros vencedores. Como João diz, né, na sua primeira carta, no capítulo 5, que quando nós amamos a Cristo, nós amamos o Pai. Quando nós amamos o Pai, nós amamos o Filho. É uma coisa que liga uma na outra. Ou seja, o Espírito Santo ele vai habitar em nós e vai fazer de nós, através da nossa fé, daquilo que nós confiamos, daquilo que foi nos ensinado, vai fazer de nós verdadeiros vencedores. Nós vamos vencer o mundo, sim, nós vamos vencer as adversidades, nós vamos vencer as dificuldades, porque nós somos filhos de Deus. Amados, muitas vezes nós, como igreja, nós nos sentimos muitas vezes pressionados por algumas situações, né? Nós nos sentimos, às vezes até deslocados, às vezes, da presença de Deus, né? Por isso nós precisamos entender que o nosso destino está dentro de nós. Quando nós colocamos a palavra, ou seja, colocamos o ensinamento, o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na nossa mente e no nosso coração. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que nós vivemos, se vivemos aqui na terra, tem que ser para adorar a Deus. Como eu sempre tenho dito nas minhas mensagens, eu tenho dito isso aos irmãos, ensinado, né, aos irmãos lá da igreja, que nós precisamos estar, a nossa vida deve estar pautada naquilo que Cristo nos ensinou a fazer. Para que sejamos o quê? Para que sejamos bênção aqui na terra, para que possamos produzir os frutos do Espírito Santo em nossa vida, como Paulo quando escreve aos Gálatas no capítulo 5, né? Versículo 5, depois do capítulo 5, depois do 20 em diante, ele diz que os frutos do Espírito são o amor, a paz, a bondade e tantas outras coisas que nós, né, precisamos entender que isso deve estar dentro de nós. Quando Paulo escreve também em 2 Coríntios, amados, no capítulo 12, do verso 9, Paulo diz assim, estava nesse momento de pressão, qual eu e você nós vivemos, né? Passamos por esses momentos. Passamos por momentos difíceis às vezes, e Paulo também passava, ele era ser humano, e como nós, e sentiu a pressão ao levar o Evangelho, as dificuldades, e teve um momento da vida dele na qual Paulo ele estava já cansado de passar a mesma aflição, né? E um espírito se levantava contra ele e o acusava, e aquilo machucava, né? Um espinho na carne, ele diz, né? E ele começa, no seu pensamento, no seu íntimo, ele começa a refletir aquilo que ele tinha feito, ele até confronta com Deus naquele momento, e Jesus fala para ele assim, Paulo, a minha graça te basta. Né? Aquilo que eu fiz por você basta. Graça, amados, para muitas pessoas não sabem o que é graça. Graça é favor imerecido. Ou seja, aquilo que eu e você nós não merecíamos, mas Deus ele fez por mim e por você, mesmo sem merecer. Simplesmente por uma coisa, porque Ele amou. Né? Como está escrito em João 3,16, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todos tenham a vida eterna. Então, foi por amor. Ele fez isso porque Ele me amava, Ele te amava, Ele te amou primeiro. Antes da fundação do mundo, Ele já te amava. Então, a graça de Deus, ela basta na nossa vida. E precisamos compreender isso. Que isso já é o suficiente para que nós possamos amar a Deus. Né? Que possamos buscar o reino de Deus. Porque muitas vezes nós vamos à igreja, nós oramos na nossa casa, fazemos até mesmo o nosso jejum por coisas que muitas vezes, na maioria das vezes,
são coisas desse mundo. Não é? E o mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele escreve, ele diz assim, se buscamos as coisas só desse mundo, nós somos mais miseráveis. Né? E por isso muitas vezes nós temos que lutar. Né? 1 Coríntios capítulo 9, Paulo também escreve, né? O versículo hoje só foi Paulo, mas 9:27 ele diz assim, eu esburro a mim mesmo, ou seja, a mim mesmo, meu corpo, para que eu, né, que siga o Evangelho, não seja reprovado. Ele estava dizendo assim, viu, eu tenho que lutar contra os meus desejos, eu tenho que lutar contra aquilo que muitas vezes eu quero fazer. Então, da mesma forma, ele nos ensina, né, que nós precisamos muitas vezes lutar com aquilo que nós muitas vezes desejamos, porque isso pode nos tirar do caminho, pode nos tirar da presença de Deus. E por isso precisamos estar focados, ou seja, precisamos estar conectados a Deus. Né? O texto ele fala sobre as 10 virgens. Né? Ele fala sobre as 10 virgens. Cuidavam. Quem eram essas prudentes, amados? Porque muitas vezes nós entendemos quem era prudente e quem eram as 10. São aquelas pessoas que estavam lá fora, que não ouviam a palavra. Não, não é isso. Quando Jesus escreve isso, dá esse ensinamento, ele está dizendo para a igreja, para mim e para você que fazemos parte da igreja, para mim e para você que aceitamos o Senhor Jesus Cristo um dia, né? Nos descemos a água do batismo, decidimos, na verdade, a mudar de vida, ter uma vida nova. Né? Como o Senhor Jesus disse, não se coloca remendo novo em tecido velho. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque vai se romper. Ou seja, nós decidimos essa mudança, então precisamos mudar. Precisamos entender. Ou seja, se somos as prudentes, nós precisamos, fazemos parte de uma igreja prudente, uma igreja que faz parte, nós não podemos deixar a nossa lâmpada apagar. Devemos sim buscar o Espírito Santo todos os dias, buscar a sua orientação, porque através do Espírito Santo que nós compreendemos o Evangelho, nós compreendemos, quando lemos a Palavra de Deus, nós compreendemos. É o Espírito Santo que faz com que a nossa fé seja cada vez aumentada quando nós ouvimos a Palavra e compreendemos ela. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos alerta, é o Espírito Santo que faz a obra por completo na nossa vida. Só que o Espírito Santo ele não pode habitar onde habita, né, somente o desejo humano, o desejo que muitas vezes está em nós, da carne, o desejo da carne. Então, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, e ambos se opõem. Então nós precisamos entender que precisamos fazer a vontade de Deus. E às vezes, eu sei que é difícil, né? Às vezes, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu tenho isso. Amém? Nós sabemos das necessidades humanas, mas que você busque principalmente, né, aquilo que vai agradar a Deus, aquilo que você possa fazer e possa agradar a Deus. Né? Assim como Paulo diz, né, aquele que busca somente as coisas desse mundo é o mais miserável. Quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 15, né, lá no capítulo 15, ele fala assim, se buscamos as coisas só desse mundo, somos os mais miseráveis desse mundo. E é verdade. Né? Quando nós buscamos as coisas só aquilo que vai nos preencher nesta vida, nós somos mais miseráveis. E o contexto ele fala dessas cinco prudentes. Né? Se somos prudentes, então nós vamos guardar, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos compreender, nós não vamos julgar, nós vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensina através do seu Evangelho. Vamos ser obedientes, sim. Né? Vamos procurar cada vez compreender mais o Evangelho. Né? Procurar, através do entendimento, através da sabedoria, pedir sabedoria a Deus para compreender, porque muitas coisas são difíceis, né, de nós entendermos, e Deus ele é infinito, né, no seu ensinamento para a nossa vida. Deus ele tem cada dia para nós uma coisa nova. Por isso, amados, eu digo a vocês que nós precisamos estar diante de Deus firmes no propósito. Eu, quando me casei, já há alguns anos atrás, né, vários anos atrás, casei e eu e minha esposa até então vivemos uma vida muito difícil, né, no começo, foi muito difícil para nós, mas a gente foi lutando, a gente foi vivendo, fomos vencendo, fomos batalhando, sempre na presença de Deus, buscando a presença de Deus, buscando o entendimento de Deus. E hoje, né, se eu perguntasse para ela
porque ela está comigo até hoje, e ela me respondesse que é pelo conforto hoje que ela vive, pela casa, pelas coisas que ela tem, eu ficaria, com certeza, ficaria muito chateado. Assim, da mesma forma, Deus, Ele não quer que você busque só as coisas deste mundo, mas que você possa compreender que você tem que buscar as coisas que são lá do céu, que você possa agradar a Ele, que você possa praticar o amor de verdade, né, em Cristo. E isso Ele ensina para mim e para você. Né? Em várias citações, nós vemos ali que Jesus, nos seus ensinamentos, ele coloca a igreja muitas vezes à prova desse amor. E que nós possamos, né, demonstrar esse amor para Ele, que seja incondicional para com Ele, porque Ele foi incondicional conosco. Então, que você não procure somente as coisas deste mundo. Ou seja, porque da mesma forma que eu disse agora, se minha esposa me respondesse que pelo conforto, pelas coisas materiais que ela recebe, eu ficaria muito triste. Porque da mesma forma Deus ficaria muito triste se você buscasse somente Ele dessa maneira. Amados, a palavra de Deus, ela não existe falha, não existe equívoco, não existe erros. Ela é exata, ela vem para o seu coração, para o meu coração. Você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo essa mensagem, né? Faça parte de uma igreja que seja prudente. 5 nécias, né? É fácil falar assim, apontar o erro dos outros, não. Mas nós precisamos fazer uma autoavaliação. Né? O mesmo Paulo, quando ele nos ensina, quando nós participamos da ceia, né? Lá no 1 Coríntios capítulo 11, ele nos ensina. Né? E Paulo fala assim, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ou seja, se eu e você fomos julgados, se julgássemos a nós, ou seja, olhar para os nossos erros, para dentro de nós, a gente fala assim, a gente sempre tem razão. Sempre nós temos razão, somos o dono da verdade. E não, para Deus não é assim que funciona. Para Deus tem toda a razão. Deus, Ele nos ensina, sim, a estar na presença dEle. Mas precisamos deixar o nosso lado humano, muitas vezes de lado, e compreendermos aquilo que o espiritual vai nos ensinar. Que é andar pelo Espírito, deixar o Espírito Santo nos guiar. Porque se somos templo, somos templo do Espírito Santo, nós precisamos deixar Deus habitar em nós. Deus fazer a sua morada dentro de nós. E isso faz com que nós sejamos a igreja prudente. Fazemos parte dessa igreja que quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós possamos estar com Ele. Por isso eu convido você, para que você possa cada dia mais na sua vida, você possa meditar nessa mensagem, também na palavra de Deus, quando Deus falar com você. Quando você estiver lendo sua Bíblia, quando você estiver ali ouvindo uma mensagem através de um meio de comunicação, mesmo na igreja, que você possa estar atento, os seus ouvidos estar atentos. Ouvir a palavra, guardar dentro do seu coração. Porque o que Deus Ele quer fazer na minha vida e na sua vida é algo novo, é algo especial. E principalmente, diante das dificuldades, talvez você diga assim, poxa vida, eu estou sendo abençoado. Não, existe um tempo de Deus, e Deus Ele jamais se esquece. Deus Ele trabalha assim no silêncio, Deus Ele trabalha na sua vida, está trabalhando na sua vida, está trabalhando na sua família. Pastor, mas eu preciso de uma cura para a minha vida. Deus tem cura para você. Pastor, eu preciso sair dessa situação. Deus tem a saída para você. Deus tem que a bênção para completar. Mas não busque somente essas coisas. Busque primeiramente adorar. Independente da dificuldade que você possa estar passando, ou daquilo que você já passou, e Deus Ele tem para você. Às vezes as pessoas olham e falam assim, pastor, você fala assim de uma forma tão simples que é fácil. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Muitos não sabem, mas
Eu já perdi 2 filhos, né? Um em 2006 e outro agora, o ano passado, em 2019. Né? Eram gêmeos, filhos gêmeos. E se eu falar para vocês, não é fácil, não é fácil. Né? Então a nossa vida não tem sido fácil, não. Enfrentei várias dificuldades, com enfermidade também, hoje nós vencemos. E às vezes aparece novamente, a gente vai lutando, a gente vai confiando em Deus, mas o nosso foco tem que estar em Deus. Apesar daquilo que eu tenho passado, apesar daquilo que eu tenho vivido, os meus momentos, né? Difíceis, Deus tem estado conosco. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos deixado em pé. Porque muitas vezes as pessoas, elas se colocam como vítimas, né? O vitimismo, ou seja, eu sofri isso, eu sofro aquilo. Deus, ele tem o bálsamo que vai curar a tua ferida, sim. Deus, ele vai te colocar em pé. Deus, ele vai te levantar. Você que tem o teu ministério, Deus vai te colocar em pé. Deus, ele vai te usar muito grandemente. Deus, ele vai te fazer de você um vencedor. Pastor, mas eu não sei da minha vida. Entregue sua vida para Jesus cada vez mais. Se jogue nos braços do Senhor. Né? Decida mudar de vida. Decida mudar as suas atitudes. Só assim, quando você estiver ali mudando de vida, quando você estiver ali orando, quando você estiver, né, buscando o Senhor de verdade, obedecendo o Evangelho, você será cheio do Espírito Santo. A sua lâmpada, você será a lâmpada, né? Você será, na verdade, cheio pela presença de Deus. Você será essa lâmpada na presença de Deus, cheia através do Espírito Santo de Deus. Por isso, eu tenho certeza que o que Deus, né, como Paulo disse, olhos não viram, ouvidos não ouviram, né? Aquilo que Deus tem para você, é para você. Porque Deus, ele tem o prazer de te abençoar. Que você possa ficar com essa palavra, guardar ela no teu coração e possa ser abençoado. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar